Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos junto? Amém. Olha, na semana passada, lembra que nós falamos de Barnabé? Era o seu nome José, mas ele foi chamado pelos apóstolos de Barnabé. E ele vendeu parte ou uma propriedade que não era a sua casa, mas ele tinha uma outra propriedade. Ele vendeu a sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. E aquilo foi, acredito, conjecturando eu agora, foi um alvoroço no meio da igreja. Por quê? Porque com a venda daquela propriedade, os apóstolos dividiram e abençoaram. A Bíblia diz que várias pessoas eram abençoadas e ninguém tinha falta de nada, porque era dividido com suprir as necessidades das pessoas. E o capítulo 5, ele começa com um casal que ele viu Barnabé fazendo essa oferta, e ele também, esse casal teve o desejo de ofertar. Esse casal também vendeu uma propriedade. Esse casal também pegou o dinheiro e esse casal levou a oferta. Só que como foi essa oferta? Vamos aprender agora? Vamos ver? Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Safira, vendeu o terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Safira era sua esposa. Observe que Ananias e Safira vendeu o terreno, igual Barnabé fez. Depositou aos pés dos apóstolos, igual Barnabé fez. Só que com a diferença, ele reteve parte do dinheiro e guardou para si. O que será que motivou essa ação de Ananias e Safira? É isso que nós vamos abordar agora. Ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor é algo muito importante, é fundamental para que o reino de Deus caminhe. Graças a Deus, olha que bênção. Você em breve vai vir aqui pessoalmente e vai perceber, a nossa igreja é linda. Nós temos uma casa muito linda, moderna, tudo muito novinho, graças a Deus. Nós temos equipamentos de iluminação, nós temos aqui cadeiras, temos a equipe de filmagem, temos uma mesa de som maravilhosa, temos vários equipamentos para a honra e glória do Senhor, mas também porque você é dizimista, você é ofertante. Por isso nós podemos usar esse espaço tão maravilhoso, que com as bênçãos de Deus no próximo mês estaremos todos aqui. Amém? Voltando aqui, ou pegando a mesma linha do assunto, eles dizimaram, eles ofertaram na realidade, só que parte eles guardaram. O que levou eles a fazer isso? Eu digo para você que o grande erro de Ananias e Safira não foi a mentira. Não foi a mentira. Eles mentiram? Sim, mentiram. Mas o erro não foi a mentira. O erro deles foi querer ser honrado pelos homens. O erro deles foi querer haver um reconhecimento pessoal. O erro deles foi eles esperarem, assim como José recebeu o nome de Barnabé, eles esperavam que também eles receberiam um título, eles receberiam um novo nome. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 36. Vamos ler comigo. Atos 4, 36. Nós vamos ler o 36 e o 37, tá bem? E foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre.
Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, aquele que traz encorajamento. Em outras versões também fala aquele que consola, que ajuda. Esse é o Barnabé. Esse era o Barnabé conhecido como aquele que traz encorajamento. E o problema de Ananias e Safira é que eles queriam ser chamados. Eles queriam receber a honra dos apóstolos. Eles queriam ser honrados pelos apóstolos, ou que toda a igreja, todos os outros irmãos, talvez batessem nas costas dele e dizer: que bênção, que oferta gigante que você deu. Que oferta maravilhosa que você deu. Talvez a oferta que eles deram, mesmo tirando parte dela, poderia até ser o dobro da propriedade vendida por Barnabé. Vamos dizer que a propriedade que Barnabé vendeu, vamos dizer, especulando aqui, vamos dizer 10 mil euros. A propriedade, talvez, que Ananias e Safira vendeu, poderia ter sido 40 mil euros. Eles tiraram 20 para eles, e eles deram 20 mil de oferta. É o dobro. Mas você sabe o que isso quer dizer? Nada. Isso não quer dizer nada, porque houve um desejo lá dentro do coração deles de querer um reconhecimento próprio, querer uma glória para si. E isso não agrada aos olhos de Deus. Não queira glória para si. Não faça nada em sua vida para que você seja reconhecido. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele vê não só o que nós fazemos, Ele vê a intenção do nosso coração. Por que Deus agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim? Porque Ele não olhou o que foi dado, Ele olhou o desejo de agradar ao Senhor. É isso que Deus olha em nós. O que está no nosso coração, a alegria em fazermos a obra do Senhor. O que vamos fazer não é para esperar do homem, mas é porque nós amamos ao Senhor. Isso faz a diferença em nossas vidas. E guarde uma coisa para você: Deus não olha o que você faz, Ele olha e observa a intenção dos nossos corações. Amém? Então, percebemos que eles buscavam título, mas a igreja de Jesus, ela não tem título. Título tem a ver com cargos, com honra. Um título tem a ver com uma homenagem. Título tem a ver com tarefas. O mundo vive em busca de títulos. Títulos. Às vezes, passa por cima de outras pessoas para conseguir ou conquistar um cargo maior em uma empresa. Porque eles querem títulos. Título. Para ter o reconhecimento pessoal. Mas com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus, não é assim e não pode ser assim. Porque a igreja de Jesus funciona como o corpo de Cristo. E o corpo não tem título. O corpo tem órgãos. E o órgão tem funções. O órgão não tem uma atribuição, o órgão tem função. Qual é a função do coração? Bater, bombear sangue por todo o corpo. Qual é a função dos rins? Filtrar, purificar e lançar tudo que é impuro fora do corpo. Olha que tremendo isso.
nós, como corpo de Cristo, nós temos funções. O cabelinho que incomoda aqui no nariz, que às vezes fica até feio assim, meio estranho, ele tem uma função de purificar o ar que nós respiramos. Observe que nas coisas simples, tudo tem a sua função. Tudo colabora para o funcionamento perfeito do corpo. Tudo é importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é muito importante. Você é essencial para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai parar? Não, nunca para. Mas ele pode funcionar muito bem com você em pleno funcionamento, exercendo a sua função, o chamado que Deus tem para você. É isso que o Senhor deseja, que nós cumprimos ou venhamos cumprir o seu chamado, em nome de Jesus. Versículo 3, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Olha, observe o que ele falou. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Para o diabo dominar o seu coração, você tem que deixar. Lembra daquele ditado que os nossos antigos sempre disseram? Você pode impedir. Você não pode impedir que o pássaro ou os pássaros voem sobre a sua cabeça. Nós não podemos impedir isso. Nós não podemos impedir que o diabo venha tentar nos atacar, tentar influenciar. Mas nós podemos impedir que ele pouse em nossa mente, que ele faça um ninho em nossa mente, que ele procrie em nossa mente. Isso nós podemos impedir. E foi dessa forma que Pedro falou para Ananias: por que você não impediu que Satanás trabalhasse em você? Se Pedro diz, por que você não impediu? Por que você se deixou contaminar? É porque há possibilidade, sim, de não sermos contaminados. Versículo 4. Antes de você vendê-lo, ele era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. O lote, o terreno era seu. Você vendeu, ganhou dinheiro, o dinheiro é seu. Você faz com ele o que você quer. Ninguém pediu para vir aqui trazer, ofertar para a obra do Senhor, não. O dinheiro era seu. É isso que Pedro está falando para ele. Então, por que você resolveu fazer isso? Por quê? Você não mentiu para seres humanos. Você não mentiu para mim, Pedro falando para ele. Ananias, você não mentiu para mim, Ananias. Você mentiu para Deus, Ananias. Ananias, você mentiu para Deus. Será que você tem mentido para alguém? Aí você fala, ô Jefferson, é só uma mentirinha, não vai prejudicar ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Vai fazer mal sim, para você. A mentirinha vai fazer muito mal para você. Já citei o exemplo aqui, se você pegar uma pedra grande e arremessar no lago, a pedra vai afundar e vai esparramar água para todo lado. Mas se você pegar uma pedra pequenininha que for, jogar na água, ela não vai espirrar água para todo lado, mas ela vai afundar da mesma forma. A diferença da mentira é a consequência que ela vai proporcionar na vida de quem fala mentira. Mas lembre-se, a mentira entristece o coração de Deus. A mentira é pecado.
e você é lavado pelo sangue de Jesus. Não há nada que te impede de ter uma vida plena com Deus. Mas se você mentir, o início de um muro está sendo construído. Quer que eu te diga algo? Pega e arranca, clamando perdão do Senhor pela mentira que você cometeu. E Jesus, através do seu sangue, vai limpar você novamente e não vai haver mais obstáculo perante você e Deus. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 5. E assim ouviu isso Ananias e caiu morto. Todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com seu marido. Aí Pedro perguntou a ela: Safira, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? O que Safira respondeu? Foi sim, senhora. Foi sim. Respondeu ela. Versículo 9. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo. Por que vocês resolveram fazer isso? Não havia necessidade. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá fora na porta, agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja, todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados. Apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se ajuntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Observe, ninguém de fora tinha coragem para estar no meio deles. Por quê? Da mesma forma que umas pessoas querem no grupo fazer de tudo para ter reconhecido e ser vista pelo grupo, que é um erro, precisamos fazer de tudo para honrar e glorificar o nosso Deus Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Tudo que Jesus fez, Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é agradar, fazer a vontade do meu Pai. E que nós não sejamos diferentes. Mas observe que as pessoas em volta, ninguém tinha coragem de fazer parte daquele grupo. Por quê? Eles queriam. Observe que eles falavam bem deles. Que povo unido, que povo cheio de graça, que povo feliz, que povo abençoado. Mas não tinha coragem de estar no meio deles. Por quê? Porque queriam agradar os outros, as outras pessoas que criticavam esse grupo. Talvez você queira caminhar com Cristo. Talvez você deseje que o Senhor Jesus faça algo novo na sua vida. Você deseja receber o Espírito Santo em você. Só que você fica com receio, você fica com medo. O que os outros vão falar de mim?
O que o meu pai ou a minha mãe vai pensar de mim? Talvez você está excluído da família. O que vão pensar de mim? E nesse momento, só mudou o público. Enquanto Ananias e Safira queria fazer de tudo, até mentiu, queria o ego próprio para ter um reconhecimento perante a igreja, as outras pessoas, mudou só o público. Queria estar com a igreja, queria viver junto com eles, achava lindo e maravilhoso, mas não queria desagradar aqueles que estavam em sua volta. Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo, aquele que não negar até os seus familiares em favor de mim, não é digno de mim. Aquele que substituir Jesus, tiver vergonha de Jesus, tiver vergonha do Evangelho, a palavra de Deus diz que eu também vou envergonhar perante o Pai. Não preocupe com o que vão dizer de você. Não preocupe com o que vão falar de você. Preocupe em andar com Jesus, em viver com Jesus, em você ser suprido nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu espírito, que é o mais importante. Você ter vida, ter graça, ter prosperidade, ter saúde, ter família estruturada, isso não tem preço. E o mais importante é a eternidade que aguarda por mim e por você. Não tenha vergonha de carregar o Evangelho. Não tenha vergonha em dizer, você é evangélico? Aí sabe o que você pode dizer? Evangélico. Se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita, não faz diferença nenhuma. Porque a religião, ela só tem a função de dividir as pessoas. O evangélico fica num grupo, os católicos ficam num outro, os espíritas ficam num outro. Sabe qual que faz a diferença? O amor de Deus. O amor de Deus, ele nos une. O amor de Deus nos atrai. O amor de Deus nos chama. E Jesus não quer saber da sua religião. A sua religião pouco interessa. O que interessa é você se render a Ele. O que interessa é você declarar com seus lábios, Jesus é Senhor da minha vida. O que interessa é você declarar com seus lábios que Ele é seu Pai. Que o nome do Senhor Deus seja honrado e glorificado através de você. É isso que Deus quer de nós. Vamos pular para o versículo 19. Nesse intervalo, Pedro, os apóstolos foram presos, ameaçados de serem soltos. Vocês não vão ser soltos, talvez chegaram até, os religiosos queriam até matá-los, enfim. Esse você pode ler, mas devido ao tempo, a gente vai pular para o 19, tá bem? Olha o 19. Eles foram presos, os apóstolos, porque os religiosos daquela época, lembra do que nós falamos dos fariseus e dos saduceus? Pois é. O principal sumo sacerdote, a autoridade máxima era dos saduceus e mandou prender os apóstolos. Eles foram presos. Versículo 19. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Olhe, não deixe nada impedir que o Evangelho seja pregado através de você. Não deixe. Clame ao Senhor. Se impedimentos começarem a cercar você, sabe o que você faz? Ore a Deus. Ele vai abrir a porta.
para você passar e continuar, porque Ele sonda a motivação do seu coração. Ele sonda e Ele fala: meu filho e minha filha deseja e quer falar do meu nome para as pessoas. Sabe o que Ele faz? Ele manda um anjo, um só, vai lá e resolve. O anjo veio, abriu a porta. Ele abriu a porta para os apóstolos saírem livres e falar de quê? Da nova vida. É isso. Testemunhe a nova vida. Testemunhe o que Deus fez na sua vida. Testemunhe o que Deus continua a fazer na sua vida. Fale da sua nova vida para as pessoas. O que passou, como que era a sua vida antes, como que é a sua vida agora com Jesus. Fale da sua vida, declare Jesus que Ele transformou, Ele mudou a sua realidade. Olha que coisa espetacular. Fale da sua nova vida. Você não precisa ter versículos decorados, não. Você não precisa saber a Bíblia de capa a capa, não. Busque aprender. Mas para falar do amor de Deus, fale da sua nova vida. Fale do que o novo que você está vivendo. Como que era a sua vida alguns meses atrás? Como que era a sua vida 1 ano atrás? Como que era a sua vida 2 anos atrás? Você estava feliz? Você estava animado? Você estava com saúde plena? Com vigor? Observe. Sabe o que mudou na sua vida? Sabe quem que mudou a sua vida? Jesus Cristo. Porque você permitiu que Ele, que o Espírito Santo de Deus, que o Pai fizesse parte da sua vida. Fale da sua nova vida em nome de Jesus. Versículo 21, os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, a primeira oportunidade que eles tiveram, acordaram até mais cedo, entraram no pátio do templo e começaram o quê? A ensinar. A ensinar. Guarda isso. O ensino tem um poder. O ensino é que tem o poder da transformação. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe, a verdade só liberta quando você a conhece. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Busque conhecer a verdade. Conhecer. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Conheça, busque o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Amém? Graças a Deus. Então, eles começaram a ensinar. E através do ensinamento é que você adquire o conhecimento. Então, o grande sacerdote, supremo sacerdote, grande, e os seus companheiros clamavam, os líderes do povo, para uma reunião do Conselho Superior. Olha só que tanto de cargos, que tanto de títulos. Observou? É um Conselho Superior do grande sacerdote. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Versículo 22. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido. E disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia
fechada. Olha o poder de Deus. Fechada. Eles passaram pela porta fechada. Olha que mistério de Deus. E os guardas ainda vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes do guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber e o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, homens que vocês prenderam, estão lá no pátio do templo ensinando ao povo. De novo, olha aí a testificação de ensinando ao povo. Amém? E vamos finalizar, vamos pular aqui para o versículo 42. Vou ler o 41. Eles foram presos de novo e tudo, e por medo, os religiosos, por medo do povo vir contra eles, eles soltaram, mas deram umas chibatadas neles. Eles apanharam muito. Olha o que diz a palavra. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres. Gente do céu. Como que nós temos que aprender? Eu sou o primeiro da fila, tá bem? Eu tenho que aprender muito com eles. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Eles foram insultados e saíram felizes, porque aprovou Deus ainda que eles foram insultados por causa do nome do Senhor. Eles ainda se sentiram honrados por isso. Versículo 42. E todos os dias, quantos dias na semana? Só no domingo. Não, só domingo. E olhe lá. Só domingo eu vou na igreja. Só domingo eu vou parar para escutar a palavra de Deus. Só domingo. É isso que está escrito aqui? Não. Todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. Foi assim que a igreja cresceu. A igreja cresceu de casa em casa. E eles continuavam a ensinar e a anunciar as boas notícias a respeito de Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. Mas eles iam de casa em casa. Você está pronto para receber na sua casa um amigo seu, um vizinho seu, para falar do amor de Deus? A igreja de Atos, ela cresceu. O evangelho foi pregado, porque de casa em casa eles anunciavam o evangelho do Senhor. Você está disposto na sua casa, quando receber algum amigo seu, algum parente, algum vizinho, fala das boas novas, fale da sua nova vida para ele. Faça isso. De casa em casa, o evangelho era pregado. Faça isso. Convide o seu vizinho, convide um familiar seu, de propósito, para comer um bolo. Se você não souber fazer um bolo, eu te passo, pede para minha esposa. Ela faz cada bolo maravilhoso. Se você quiser aprender a fazer um bolo, quem está expert nos bolos agora é a Ana. Assim, os bolos da Ana são ótimos. Olha, pede a Ana para te ensinar a fazer um bolo. E faz um cafezinho. Chama o seu vizinho. Chama um amigo. Chama um parente. Fala da sua nova vida. Fala do que Deus fez, o que Deus faz e fará por você e fará por ele também. E na hora dela ir for embora, você diz o seguinte: eu posso orar por você? Você vai orar: Pai, abençoe essa vida agora, abençoe o meu vizinho, abençoe o meu familiar, abençoe essa pessoa que está aqui na minha casa. Deus, que ela possa ir embora, mas ela vai embora com a paz do Senhor. Ela vai embora
com a presença do Senhor. Eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre ela. E obrigado, porque o Senhor nos abençoou com a visita dela em nossa casa. Mas que ela saia daqui, tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só de fazer essa oração eu já senti uma graça aqui que você não tem explicação. Eu já senti a direção, mover de Deus aqui. E você vai perceber isso, o mover de Deus em você orar por essa pessoa que você vai receber em sua casa. Amém? Vamos anunciar o Evangelho de casa em casa. Não sou eu que conta com você, é o Senhor Deus. Porque tudo é para Ele, é por meio dEle e para a glória dEle. Uma coisa eu sei, é Ele que vai capacitar você, cada vez mais te enchendo com poder e com o Espírito Santo dEle, para te encorajar, para te trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento tão precioso da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor está levantando pastores, ó Deus. O Senhor está levantando pastoras para cuidar de vidas. O Senhor está levantando homens e mulheres, ó Deus, para cuidar, para ajudar cada pessoa que precisa. Obrigado, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho. E obrigado, porque a Tua palavra, ó Deus, diz que os campos estão brancos, pronto para colher. Obrigado porque o Senhor nos capacita. Obrigado porque o Senhor é quem nos capacita. Obrigado porque o Senhor capacita essa pessoa agora que está nos ouvindo para ir para o campo e fazer a colheita. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor que gera vida em nós. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse ensino. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Graças a Deus. Amém significa assim seja. Amém é a oração mais curta que tem. Aleluia. Graças a Deus. É isso. Aguardamos você no próximo encontro. Sexta-feira, às 20 horas. Uma vida com propósito. Estaremos juntos aqui.